Sejam bem-vindos a mais um episódio do Jesus é Top Podcast. Hoje estudaremos mais um capítulo de Gênesis. E olha, esse é daqueles bem densos, né? Nossa, muito. Quem acompanha a nossa análise hoje pode se preparar para uma verdadeira montanha-russa emocional. Com altos e baixos o tempo todo. Exato. O foco desse nosso estudo é um momento narrativo super intenso. Ele mistura a renovação espiritual com um luto profundíssimo. E uns escândalos familiares no meio. Que parecem até roteiro de cinema. E no meio de todo esse caos, a gente vê o cumprimento de promessas milenares. A nossa missão aqui é desvendar como esse texto antigo consegue misturar toda essa bagunça humana com o plano divino. E para definir o tom da nossa conversa, acho fundamental o pessoal entender que esse capítulo é de transição. É aquele momento em que as pontas soltas da história começam a ser amarradas, sabe? A fundação do povo de Israel. Isso. A fundação é solidificada aqui, mas o texto faz questão de mostrar isso de um jeito bem cru, sem filtros mesmo. Fica muito evidente que a jornada espiritual é cheia de imperfeições e tragédias, embora continue sendo guiada por um propósito maior. Beleza, vamos desvendar isso mergulhando no início do relato. A narrativa já abre com um chamado direto. Deus manda Jacó voltar a Betel. Para o lugar onde tudo começou. Exatamente. E manda ele construir um altar lá. Mas o que me chama a atenção é a reação do Jacó. Ele não só arruma as malas, ele vira para a família e dá uma ordem super rigorosa. A ordem de se livrar dos deuses estrangeiros. Ele manda todo mundo tirar os ídolos, se purificar e trocar de roupa. É uma faxina geral antes de colocar o pé na estrada. O que é fascinante aqui é justamente o peso da palavra Betel. Literalmente significa casa de Deus. Foi lá que Jacó teve aquela visão famosa da escada décadas antes. Quando ele ainda estava fugindo do Esaú, né? Sim, fugindo com medo. Então, quando vem esse chamado para retornar, não é só uma viagem no mapa. É um convite urgente para a renovação. A atitude do Jacó de exigir essa limpeza mostra que ele entendeu que não dá para se aproximar de um espaço sagrado carregando bagagem pagã. Eles precisavam deixar o passado para trás, e a forma como fazem isso é muito física, muito drástica. O texto fala que eles entregam todos os ídolos e até os brincos. Os brincos das orelhas, E aí Jacó pega tudo isso e enterra o pé de um carvalho perto de Siquém. Eu queria entender melhor essa parte. Por que os brincos? Qual é a relação? Isso tem uma riqueza cultural enorme. Naquele tempo, no Antigo Oriente Próximo, brincos e joias raramente eram só estética. Eles funcionavam como amuletos. Para dar sorte, coisas do tipo. Exato. Eram consagrados a divindades pagãs para afastar maus espíritos. Ao exigir até os brincos, Jacó está cortando o mal pela raiz. E o ato de enterrar isso debaixo de um carvalho, que era uma árvore sagrada na antiguidade, funciona como um rito de passagem definitivo. Não é só jogar no lixo? Não mesmo. É um funeral para o passado. Ele enterra essa falsa segurança para declarar lealdade exclusiva. E tem um resultado imediato disso que é surpreendente. Assim que eles começam a viajar, o terror de Deus cai sobre as cidades vizinhas. Um escudo de proteção. Pois é. Ninguém ousa perseguir a caravana deles. E eles eram um grupo nômade super vulnerável atravessando o território inimigo. Para quem está escutando, é interessante pensar como a gente às vezes tem medo de tomar uma decisão difícil porque acha que vai ficar desprotegido. E no caso deles foi o oposto. A obediência radical gerou proteção total. A decisão mais difícil trouxe segurança. É uma dinâmica de causa e efeito perfeita. Essa obediência criou limites seguros ao redor deles, num ambiente muito perigoso. E quando chegam em Betel, Jacó constrói o altar e chama o lugar de El Betel. O Deus de Betel. Isso. Ele fecha um ciclo longo e reconhece que aquela promessa antiga de proteção foi cumprida. Mas olha a euforia, essa limpeza dura muito pouco. A realidade bate a porta com força e traz a primeira nota de luto do capítulo. A morte da Débora. Isso. A ama da Rebeca, a mãe de Jacó. Ela morre e é sepultada debaixo de um carvalho que ganha o nome de Alon Bacute. O carvalho do choro. Essa inclusão no texto é de uma honestidade brutal, sabe? A presença de Deus e a proteção na viagem não criam uma redoma mágica contra a dor.
O luto faz parte da jornada. Sim, e a morte dela corta o último elo vivo que o Jacó tinha com a casa da mãe dele. O nome do carvalho eterniza essa dor como algo válido na fé. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque logo depois de chorar debaixo da árvore, o cenário muda completamente. Deus aparece de novo para Jacó. E rola a mudança de nome. A mudança de nome. O texto diz que ele não será mais chamado Jacó, mas sim Israel. Se conectarmos isso ao cenário geral do mundo antigo, o peso é formidável. O nome não era só um crachá de identificação, carregava o destino da pessoa. Jacó era um enganador, aquele que agarra o calcanhar. Exatamente. E Israel significa aquele que luta com Deus. É uma validação de uma nova identidade. O enganador ficou enterrado lá em Siquém junto com os ídolos. Quem levanta em Betel agora é um patriarca. E além do nome novo, vem uma promessa gigantesca. A voz divina manda ele se multiplicar e garante que uma comunidade de nações e de reis vai sair dele. E a promessa da terra também é reafirmada. A mesma terra prometida a Abraão e Isaac é confirmada para a linhagem de Jacó. É uma injeção de propósito enorme, né? O cara estava chorando o luto agora há pouco e de repente recebe essa garantia de que reis vão sair da família dele. A promessa continua ativa. E o Jacó reage construindo um monumento. Ele ergue uma coluna de pedra. Ele derrama bebida e óleo em cima. Para nossa cabeça hoje, empilhar pedra e jogar óleo parece meio rústico. Ah, mas para a época, a coluna de pedra era a tecnologia de ponta para preservar a memória. Era como favoritar uma mensagem importante hoje em dia. Ou dar um print na tela. Exato. Numa cultura oral, a memória falha muito fácil. A pedra cria um marcador físico. E o óleo significa consagração. É um aviso para as próximas gerações de que naquele ponto exato o divino tocou o humano. Incrível. Mas, como a gente avisou no começo, a narrativa nos joga de novo para baixo. Eles saem de Betel rumo a Efrata, que hoje é Belém, e a Raquel entra em um trabalho de parto terrível no meio do caminho. É de uma tristeza dilacerante esse trecho. A Raquel era o grande amor do Jacó. Trabalhou 14 anos por ela. E o nascimento desse filho, que devia ser o pico da alegria, vem junto com o sacrifício da mãe. A parteira até tenta dar esperança no meio da dor. Ela fala para Raquel não ter medo porque era mais um menino. Uma tentativa de focar no milagre da 12ª tribo nascendo, mas o corpo estava cedendo. É a biologia humana fragilizada batendo de frente com a promessa. E aí tem um detalhe no nome do bebê. A Raquel, dando o último suspiro, chama o menino de Benoni, que significa filho da minha dor. Mas o Jacó intervém na mesma hora e muda para Benjamim, o que essa troca significa de verdade. Mostra a dualidade de viver com Deus num mundo quebrado. A Raquel só via tragédia. Mas o Jacó toma uma decisão como pai. Ele se recusa a deixar o menino carregar o luto da mãe como identidade pelo resto da vida. Benjamim é filho da mão direita, né? Sim, traz força e favor. É uma escolha de olhar para frente, com esperança, mesmo com o coração em pedaços. Ele enterra a Raquel ali mesmo no caminho. Um pilar de festa em Betel e logo depois um pilar de túmulo em Belém. E a vida nômade não para. Mas a poeira do luto nem abaixa o direito e vem um escândalo bizarro. O caso do Rúben. O texto é super seco. Diz apenas que o Rúben foi se deitar com a Bila, concubina do pai, e que Israel ficou sabendo. E para por aí. Isso levanta uma questão importante sobre como a Bíblia não passa pano para os alóis dela. E para entender a gravidade, a gente precisa olhar a cultura da época. Não foi só um erro moral, certo? Não, foi um ato político. A Bila era serva da Raquel. O Rúben deitar com ela era uma forma de usurpar a autoridade do pai, uma tentativa de tomar o controle da tribo enquanto Jacó estava vulnerável pelo luto. Um golpe de estado na própria tenda. E o texto só diz que o pai soube. Um silêncio ensurdecedor. Mas o bizarro é que, sem nenhuma transição, o relato já lista os 12 filhos de Jacó logo depois disso. A justaposição é chocante, mas a teologia por trás é linda. Essa lista enumera a fundação de Israel logo depois de uma traição dessas, para mostrar que Deus trabalha no meio da desordem. A graça operando no caos. Perfeito. A família escolhida era cheia de lutos, rivalidades, falhas morais. Mesmo assim,
a promessa avança. O plano divino não depende da perfeição humana. E essa resiliência da história nos leva para o encerramento do capítulo. O Jacó finalmente chega na casa do pai dele, o Isaac, em Manré. Em Hebrão, Voltando às raízes, onde Abraão e Isaac viveram. ele fecha aquele arco geográfico gigantesco. O exílio acaba, ele saiu de lá fugido e com medo, e agora volta como Israel, um homem maduro, líder de uma tribo enorme. E o desfecho traz mais uma despedida. O Isaac morre com incríveis 180 anos. Reunido aos seus antepassados. Exato. Mas a imagem final é que fica na cabeça. O texto diz que os filhos Esaú e Jacó o sepultaram. Os dois irmãos que tinham um passado de roubo, ameaça de morte e décadas de separação estão ali juntos. Lado a lado. É um encerramento focado no perdão e na honra familiar. Espelha muito o Isaac e o Ismael enterrando Abrão. O respeito pelo pai idoso superou o ódio antigo. Então o que isso tudo significa? Passamos por ídolos enterrados, luto, promessas, traição e terminamos com reconciliação no cemitério. Como a gente aplica isso na prática hoje? Eu diria que temos 3 lições claras. A primeira é a necessidade de abandonar nossos ídolos modernos. Fazer a limpeza de Siquém hoje? Isso. A gente não tem estátuas de madeira, mas tem ídolos abstratos. Dinheiro, status, o próprio ego, coisas que tomam o lugar de Deus. O primeiro passo é purificar isso. E a segunda lição? A confiança de que Deus cumpre o que promete. As palavras ditas a Abraão sobreviveram a gerações, secas e brigas até chegarem a Jacó. A aliança não quebra. E a terceira lição qual seria? O conforto de saber que o plano divino avança apesar da bagunça da nossa família. Vimos tragédias e traições horríveis ali, e mesmo assim as 12 tribos foram formadas. A imperfeição humana não trava o roteiro de Deus. Exatamente. A graça é mais resiliente que o nosso caos. E para amarrar tudo, deixa uma provocação final. Manda. A gente falou muito de Betel como lugar de retorno. Qual é a Betel de cada um de nós hoje? Onde está aquele momento de fé genuína, o compromisso antigo que a gente precisa resgatar? Qual é o ponto para o qual precisamos voltar agora? Abandonar as bagagens e lembrar das promessas. Uma excelente reflexão para fecharmos o assunto. Muito obrigado a todos que acompanharam mais este episódio. Agradecemos a companhia de cada um de vocês e já deixamos o convite. Preparem-se e voltem para o nosso próximo estudo.